Naquela semana, tudo parecia caminhar bem. Um contrato novo estava quase fechado. Um cliente importante havia demonstrado interesse. As contas que por meses pareciam impossíveis de pagar, finalmente começavam a se alinhar. Era como se uma pequena luz estivesse surgindo depois de muito tempo de pressão financeira. Mas então algo estranho começou a acontecer. Sem explicação clara, o cliente desapareceu. O contrato que parecia certo foi cancelado de última hora. Um comentário maldoso surgiu no trabalho, um boato começou a circular, uma oportunidade que parecia garantida simplesmente evaporou, e no fundo do coração nasceu uma pergunta difícil de ignorar. Você já percebeu que algumas derrotas parecem planejadas como se alguém estivesse torcendo contra você? Não é apenas a perda, é a sequência de bloqueios. É como se toda vez que algo bom começa a acontecer, alguma força invisível tentasse empurrar você de volta para trás. Algumas pessoas vivem exatamente esse ciclo, trabalham duro, fazem o que é certo, mas sempre que estão perto de avançar, financeiramente surge um conflito, uma traição, uma sabotagem, uma energia pesada no ambiente. Foi exatamente em um momento assim que o rei Davi levantou uma oração extremamente forte diante de Deus. Ele percebeu que seus inimigos não estavam apenas contra sua posição, estavam tentando destruir o seu futuro. E hoje nós vamos ativar o fundamento espiritual desse clamor através do Salmo 58. Nos próximos minutos, esse salmo será usado como uma base de alinhamento espiritual, não apenas para proteção, mas também para revelação. Porque uma das coisas mais poderosas que Deus faz na vida de alguém não é apenas defender, é mostrar claramente quem está contra você. Quando essa revelação acontece, muitas coisas começam a se ajustar. Portas erradas deixam de influenciar suas decisões. Relações falsas perdem força. Ambientes que drenavam sua paz deixam de ter autoridade sobre sua vida. Muitas vezes o ataque não começa fora, ele começa dentro. Medo de agir, ansiedade que confunde decisões, cansaço que faz você aceitar situações injustas. Esses desalinhamentos internos acabam abrindo espaço para pessoas mal intencionadas manipularem circunstâncias ao redor, e especialmente quando dinheiro, trabalho e oportunidades estão envolvidos. Mas hoje nós vamos reposicionar isso. Em nome de Deus, toda influência invisível que esteja tentando bloquear seus caminhos financeiros começa a perder força agora. Toda estratégia silenciosa de sabotagem começa a ser exposta. Toda palavra, atitude ou intenção que foi levantada para atrasar sua prosperidade começa a se desfazer, sem gritos, sem espetáculo, apenas pela autoridade espiritual de uma oração que atravessou séculos. O Salmo 58 é um clamor por justiça. Não uma justiça baseada em vingança humana, mas na intervenção de Deus quando alguém está sendo injustamente atacado. E quando essa justiça se manifesta, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Deus protege quem está buscando viver com integridade. E Deus desmonta pouco a pouco as estruturas que estavam trabalhando escondidas contra essa pessoa. Hoje nós vamos caminhar por esse salmo passo a passo. Primeiro trazendo clareza espiritual, depois alinhando o coração. E no final, fazendo uma oração guiada que pede a Deus direção, proteção e justiça sobre sua vida financeira e emocional. Porque quando Deus revela quem está contra você, algo poderoso acontece, os caminhos que estavam confusos começam a se abrir novamente. Então permaneça comigo até o final. No momento da oração, nós vamos declarar juntos o fundamento espiritual do Salmo 58, pedindo que Deus revele, proteja e reposicione tudo aquilo que estava sendo atacado em silêncio. E quando essa revelação chega, muitas batalhas simplesmente deixam de existir. Agora respire um momento, porque antes de continuarmos essa oração, existe algo muito importante que você precisa entender. A libertação espiritual não acontece apenas porque alguém falou palavras fortes. Ela acontece quando existe alinhamento, quando existe consciência e quando a pessoa permanece firme no processo que está sendo conduzido diante de Deus. É exatamente por isso que permanecer até o final deste momento faz diferença. O Salmo 58 não é apenas um clamor contra injustiças. Ele revela algo muito mais profundo. Deus observa quando pessoas usam mentiras, manipulação e abuso de poder para bloquear o caminho de alguém que está tentando viver corretamente. E muitas vezes esses ataques atingem justamente a área financeira. Portas que se fecham sem explicação. Promoções que desaparecem de última hora. Clientes que somem quando tudo parecia certo. Projetos que são sabotados silenciosamente. Quando isso acontece repetidas vezes, a pessoa começa a sentir algo por dentro, desânimo, insegurança, medo de tentar novamente. E esse é exatamente o ponto onde muitos perdem o alinhamento espiritual, porque até que nós confrontamos as forças que tentaram bloquear sua vida, nomeamos injustiças, denunciamos ataques invisíveis
e levantamos um clamor de justiça diante de Deus, mas existe um momento em toda batalha espiritual em que algo precisa mudar dentro de nós, passamos da reação para a posição de autoridade, e é exatamente nesse ponto que entramos agora. Respire fundo por um instante e imagine espiritualmente o que está acontecendo neste momento. De um lado, tudo aquilo que tentou atrasar sua vida financeira, inveja, palavras maliciosas, feitiçaria, manipulação, maldições familiares que atravessaram gerações dizendo que na sua família ninguém prospera. Do outro lado, Deus levantando algo ao seu redor. Um escudo espiritual começa a se formar. Uma fortaleza de proteção se ergue ao redor da sua casa, do seu trabalho e da sua vida financeira. Aquilo que antes atingia você livremente agora encontra resistência. Porque o princípio espiritual revelado no Salmo 58 mostra que quando a injustiça se levanta contra alguém que busca andar em retidão, Deus não permanece em silêncio, ele se levanta como juiz e defensor. E agora nós entramos em um novo passo desta oração. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós avançamos nesta batalha espiritual com confiança e sobriedade. Que toda inveja lançada contra o sustento desta pessoa perca força agora, que toda palavra negativa liberada contra os seus negócios, seu trabalho, seus clientes e suas oportunidades financeiras se desfaça como poeira levada pelo vento, que toda tentativa de feitiçaria, magia ou manipulação espiritual encontre uma muralha de luz e seja anulada antes mesmo de chegar. Senhor, onde existia medo de faltar provisão, traz paz. Onde existia ansiedade pelas contas, traz direção. Onde existia confusão nas decisões financeiras, acende uma luz clara no caminho, mostrando as escolhas corretas. Que a mente desta pessoa seja reposicionada. Que ela não caminhe mais dominada pelo medo da escassez, mas fortalecida pela consciência de que o Senhor é aquele que abre caminhos onde antes parecia não haver saída. Agora, espiritualmente, visualize algo poderoso. Uma mesa sendo preparada por Deus diante das situações que antes pareciam ameaças. O lugar de vergonha se transforma em lugar de honra. O lugar de perda se transforma em oportunidade. Porque quando Deus intervém, Ele não apenas remove inimigos, Ele também reposiciona a provisão. Porque o coração começa a se encher de ansiedade, as decisões passam a ser tomadas com pressa, e pouco a pouco a pessoa se afasta da posição de confiança que Deus queria estabelecer dentro dela. O resultado é que o bloqueio financeiro deixa de ser apenas externo, ele passa a ser também interno. É por isso que esta oração está sendo conduzida passo a passo. Primeiro nós reconhecemos as injustiças, depois nós reposicionamos o coração diante de Deus, e por fim nós declaramos proteção, direção e justiça espiritual sobre a vida financeira. Cada parte tem um propósito. Quando alguém abandona esse processo no meio do caminho, normalmente leva apenas a parte da revolta, mas não chega até a parte do alinhamento e da direção. E é justamente nesse ponto final que muitos começam a perceber mudanças reais. Ideias novas surgem, decisões ficam mais claras, pessoas erradas se afastam, portas certas começam a aparecer, porque Deus não trabalha apenas derrubando obstáculos. Ele também reposiciona a pessoa no lugar certo para que a provisão possa fluir novamente. Por isso permaneça comigo até o final, não por superstição, mas porque existe um caminho espiritual sendo construído aqui. Um caminho de clareza, proteção e reposicionamento. E enquanto você permanece focado nesse processo, algo muito importante começa a acontecer dentro de você. O medo perde espaço, a confusão se acalma e a fé começa a ocupar novamente o lugar que sempre deveria ter ocupado. Agora também quero fazer um convite simples. Se este conteúdo está te ajudando, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também esteja enfrentando bloqueios ou injustiças. Isso não custa nada para você, mas ajuda muito para que este canal continue no ar, levando oração, orientação e fortalecimento espiritual para milhares de pessoas que todos os dias procuram um lugar de paz em meio às batalhas da vida. Quando você compartilha algo que fortalece a fé de outra pessoa, você também participa dessa missão. E muitas vezes aquilo que você libera para outros volta multiplicado em forma de paz, direção e oportunidades. Agora permaneça comigo, porque na próxima parte nós vamos continuar essa oração de forma mais profunda, pedindo que Deus revele aquilo que está escondido, desfaça estratégias injustas e comece a alinhar novamente os caminhos da sua vida, inclusive na área financeira. E quando esse alinhamento acontece, muitas portas que estavam travadas começam a se abrir novamente. Agora escute com atenção. E se você crê nessa quebra espiritual acontecendo agora, escreva amém nos comentários enquanto continuamos orando. Esse é um ato simples de fé, mas também de concordância espiritual com aquilo que está sendo declarado. Pai, continue avançando nesta batalha. Que toda estrutura invisível que sustentava ciclos de escassez
comece a se desfazer agora. Que todo bloqueio espiritual que impedia oportunidades financeiras seja removido. Onde portas estavam travadas, começa a haver movimento. Onde projetos estavam parados, começa a surgir clareza. Onde existia atraso, começa a aparecer um caminho iluminado. E assim, passo a passo, esta oração não apenas confronta os ataques, ela também reabre os caminhos da provisão. Hoje, o ciclo de escassez foi confrontado diante do Senhor. E a partir deste momento, com o coração reposicionado e os caminhos espirituais alinhados, a provisão começa novamente a encontrar direção para chegar até sua vida. Agora respire um momento, porque há algo importante acontecendo depois dessa oração. Nós acabamos de atravessar um tempo de confronto espiritual. Palavras foram liberadas diante de Deus, situações foram apresentadas, injustiças foram colocadas na luz. E quando isso acontece, o que começa primeiro não é a mudança ao redor, é o reposicionamento dentro de nós. É exatamente assim que o princípio revelado no Salmo 58 começa a agir. Esse salmo mostra que Deus não ignora quando pessoas usam mentira, manipulação ou inveja para prejudicar alguém, mas também revela que, quando Deus intervém, Ele não apenas derruba ataques, Ele traz clareza, e essa clareza muda tudo. De repente você começa a perceber quem realmente está ao seu lado, quem estava apenas observando, esperando você cair, quem influenciava decisões, ambientes e oportunidades. Quando Deus revela quem está contra você, não é para criar medo, é para libertar você da influência dessas pessoas. E quando essa libertação acontece, algo muito prático começa a acontecer na vida financeira. Decisões ficam mais claras. Parcerias erradas deixam de ter acesso à sua vida. Ideias que estavam confusas começam a fazer sentido. É como se Deus estivesse limpando o caminho à sua frente. Aquela oportunidade que antes era bloqueada começa a aparecer novamente. Aquela conversa importante acontece no momento certo. Aquela porta que parecia fechada começa a mostrar sinais de abertura. Porque muitas vezes o problema nunca foi falta de capacidade, foi a presença de pessoas erradas tentando atrasar o seu caminho. E quando Deus começa a remover essas influências, a provisão encontra espaço para fluir. Talvez nos próximos dias você perceba pequenas mudanças, uma ideia nova para organizar sua vida financeira, uma oportunidade inesperada surgindo, uma conversa que abre uma nova possibilidade de trabalho. Isso acontece porque a vitória espiritual sempre começa no alinhamento com Deus, antes de aparecer nas circunstâncias. Agora eu quero te convidar a fazer uma pequena declaração de fé. Se você crê que Deus começou a revelar e remover aquilo que estava bloqueando sua vida, escreva nos comentários: Deus está abrindo meus caminhos. Quando muitas pessoas fazem essa declaração juntas, algo bonito acontece, criando uma comunidade de fé onde pessoas que nem se conhecem passam a se fortalecer espiritualmente umas às outras. E se este momento de oração falou ao seu coração, aproveite também para curtir este vídeo e compartilhar com alguém que esteja enfrentando injustiça ou bloqueios na vida. Às vezes, uma simples oração compartilhada chega exatamente no momento em que alguém precisa de força. E se você deseja continuar recebendo esse tipo de direção espiritual, inscreva-se aqui no canal Atos de Fé. Este canal existe justamente para isso, trazer oração, sabedoria bíblica e fortalecimento espiritual todos os dias para pessoas que estão lutando, buscando paz e querendo caminhar com Deus também na área da vida financeira. Quando você se inscreve, você não está apenas acompanhando um canal, você passa a fazer parte de um lugar onde todos os dias milhares de pessoas se reúnem para orar, aprender e crescer espiritualmente. Agora guarde isso no seu coração. A oração que fizemos hoje confrontou um ciclo, e quando os ciclos espirituais são confrontados diante de Deus, novos caminhos começam a se formar. Permaneça firme, permaneça alinhado, e observe com atenção os próximos passos que Deus começará a revelar diante de você. Porque essa alegria não nasce da maldade humana, nasce do alívio de quem foi oprimido por muito tempo, e finalmente vê Deus restaurando a justiça. Pai eterno, o que estamos declarando aqui não é vingança carnal, não é desejo de destruir pessoas, é o clamor de alguém que cansou de viver sob ataques, bloqueios e sabotagens que impediam sua vida de avançar. E quando o Salmo 58 fala sobre a alegria do justo ao ver a justiça de Deus, ele aponta para algo profundo, um momento em que a verdade finalmente aparece e as estruturas do mal deixam de ter força. Porque durante muito tempo parecia que seus inimigos tinham vantagem. Eles falavam mentiras e eram acreditados. Eles manipulavam situações e ninguém percebia. Eles bloqueavam oportunidades e você não entendia por quê. Mas quando Deus começa a agir, algo muda completamente. A mentira começa a perder credibilidade. As manipulações começam a ser percebidas. As portas que estavam travadas começam a se abrir novamente.
E aquilo que antes parecia impossível começa a se alinhar. Talvez aquela promoção que parecia distante comece a se aproximar. Talvez aquele projeto que estava parado volte a caminhar. Talvez novas oportunidades financeiras surjam justamente quando você menos espera. Porque quando Deus remove influências injustas do caminho, a provisão encontra espaço para chegar. Senhor, continua estabelecendo essa justiça. Onde havia sabotagem, estabelece honra. Onde havia perseguição, estabelece paz. Onde havia atraso financeiro, estabelece avanço. Que toda estrutura invisível que bloqueava o crescimento dessa pessoa seja desmontada agora. Que toda palavra negativa lançada contra seu trabalho, seus negócios, seus clientes e suas oportunidades se dissolva como poeira ao vento. E que o caminho da provisão volte a ser iluminado. Pai, reposiciona também o coração. Remove o medo que nasceu depois de tantas decepções. Remove a ansiedade que surgiu por causa das contas e das pressões financeiras. Traz clareza para decisões importantes que precisam ser tomadas. Porque quando o coração se alinha novamente com o Senhor, as decisões começam a produzir frutos diferentes. Ideias surgem. Estratégias ficam mais claras. Parcerias corretas aparecem. E aquilo que parecia um ciclo de escassez começa lentamente a se transformar em um novo ciclo de provisão. Senhor, que a pessoa que está orando agora comece a perceber nos próximos dias sinais desse reposicionamento, pequenas portas se abrindo, conversas importantes acontecendo, novas oportunidades surgindo, não como coincidência, mas como resultado de um caminho que está sendo realinhado. Porque quando Deus revela quem estava contra você, Ele também mostra para onde você deve caminhar agora. E é assim que a justiça divina não apenas encerra ataques, ela também prepara um novo capítulo de paz, direção e crescimento. E esse novo capítulo começa exatamente aqui no momento em que a fé decide permanecer firme, confiando que Deus continue conduzindo cada passo do caminho. E nesse momento, Pai, algo muito importante começa a acontecer. Porque quando a justiça de Deus entra em ação, ela não apenas derruba aquilo que estava contra nós, ela reposiciona aquilo que estava preparado para nós. E é aqui que muitas pessoas não percebem a profundidade do que Davi declarou no Salmo 58, quando o Salmo termina afirmando que todos reconhecerão que existe recompensa para o justo. Ele está mostrando que a intervenção de Deus não termina na queda do opressor, ela continua até que o caminho do justo volte a produzir fruto. Pai eterno, enquanto o Senhor remove as armadilhas escondidas, começa também a alinhar as oportunidades corretas. Onde havia sabotagem no trabalho, que agora surja reconhecimento. Onde havia portas fechadas por inveja, que agora apareçam novas oportunidades. Onde havia atraso financeiro provocado por manipulação e maldade, que agora começa um tempo de avanço. Porque muitas vezes o problema nunca foi falta de capacidade, foi a presença constante de pessoas tentando atrasar aquilo que Deus estava preparando. Mas quando Deus intervém, algo muda completamente. A atmosfera ao redor muda, as decisões começam a se alinhar, as pessoas certas começam a aparecer. Pai Celestial, que essa pessoa que está orando agora experimente esse reposicionamento. Que sua mente receba clareza para decisões financeiras importantes. Que surjam ideias novas para organizar sua vida, seu trabalho e seus projetos. Que aquilo que parecia estagnado comece novamente a se mover. Porque quando a justiça de Deus age, ela também abre espaço para a provisão. O Senhor estabelece isso agora. Que cada armadilha preparada contra esta pessoa perca força. Que cada estratégia maliciosa se dissolva antes de alcançar seu objetivo. E ao mesmo tempo, que caminhos novos se revelem. Talvez um contato inesperado. Talvez uma oportunidade que surge de onde menos se espera. Talvez uma solução simples para algo que parecia impossível. Porque o Deus que julga com justiça também é o Deus que abre caminhos onde antes havia bloqueios. Pai, que nos próximos dias essa pessoa comece a perceber sinais claros desse mover. Ambientes que antes eram pesados se tornando mais leves. Conversas que antes eram tensas se tornando favoráveis. Portas que antes estavam fechadas começando a mostrar sinais de abertura. E assim, pouco a pouco, aquilo que foi declarado nesta oração começa a se manifestar também na realidade. A justiça de Deus se estabelece, os ataques perdem força, e o caminho da provisão volta a se iluminar diante daqueles que permanecem firmes na fé. E enquanto essas imagens espirituais são declaradas diante de Deus, algo maior começa a se estabelecer a justiça divina, reorganizando aquilo que estava desordenado ao seu redor, porque o propósito do Salmo 58 nunca foi apenas mostrar a queda do mal, mas revelar que, quando Deus se levanta para julgar a injustiça,
ele também começa a restaurar o caminho daqueles que foram prejudicados. Pai Celestial, enquanto as estruturas que tentaram bloquear esta vida perdem força, começa também um novo tempo de alinhamento. Aquilo que foi dissolvido como água não volta mais. Aquilo que tentou atacar como veneno perde completamente o poder. E enquanto os ataques se desfazem, o Senhor começa a reconstruir o caminho da provisão. Onde antes havia tensão no trabalho, começa a surgir respeito. Onde antes havia sabotagem, começa a aparecer reconhecimento. Onde antes existia bloqueio financeiro, começa a surgir movimento. Porque quando a pressão espiritual é removida, as oportunidades que estavam escondidas começam a aparecer. Talvez uma ideia nova para crescer profissionalmente. Talvez uma proposta inesperada. Talvez um contato que abre uma porta que você nem imaginava. É assim que Deus age primeiro. Ele remove o peso invisível, depois ele ilumina o caminho. Pai eterno, estabelece isso agora. Que cada ambiente onde esta pessoa pisa comece a experimentar mudança. Que sua mente receba clareza para decisões importantes. Que seu coração seja libertado do medo que nasceu depois de tantas lutas. Porque quando o coração se alinha novamente com Deus, algo poderoso acontece. A pessoa volta a caminhar com confiança. E essa confiança abre caminhos que antes pareciam impossíveis. Senhor, que a casa dessa pessoa continue sendo um lugar de paz. Que sua família experimente tranquilidade onde antes havia tensão. Que seu trabalho se torne um lugar de crescimento e não mais de opressão. E que suas finanças entrem em um novo ciclo, não baseado em ansiedade ou luta constante, mas em direção, sabedoria e portas abertas no tempo certo. Pai, confirma no coração dessa pessoa aquilo que o Salmo 58 revelou. O Senhor vê a injustiça, o Senhor confronta o mal e o Senhor recompensa aqueles que permanecem firmes. Por isso, enquanto tudo aquilo que foi levantado contra ela perde força, que um novo tempo de avanço comece a surgir. Um tempo em que caminhos se abrem, em que decisões produzem bons frutos, e em que a provisão encontra novamente espaço para fluir. Assim, pouco a pouco, aquilo que começou como uma batalha espiritual se transforma também em um testemunho visível de restauração, paz e prosperidade guiada por Deus. E enquanto essa celebração começa no espírito, algo profundo também se organiza na realidade ao seu redor. Porque quando a justiça de Deus é liberada, ela não apenas encerra uma batalha, ela abre um novo caminho para quem permaneceu firme. Pai Celestial, enquanto a sentença espiritual já foi declarada, começa agora o tempo do reposicionamento. O Salmo 58 mostrou que o Senhor não ignora a maldade escondida, mas também revela que existe recompensa para quem continua caminhando com integridade. Por isso, enquanto aquilo que se levantou contra esta vida perde força, algo novo começa a nascer. O ambiente que antes parecia pesado começa a mudar. A pressão que dominava o trabalho começa a diminuir. As oportunidades que estavam bloqueadas começam a reaparecer. E aquilo que parecia uma sequência interminável de perdas começa a se transformar em um tempo de reconstrução. Pai, que essa pessoa perceba nos próximos dias sinais claros desse mover. Talvez uma conversa inesperada que abre uma porta. Talvez uma decisão sábia que muda completamente o rumo das finanças. Talvez uma oportunidade que surge exatamente no momento em que parecia não haver saída. Porque quando Deus remove aquilo que bloqueava o caminho, a provisão encontra espaço para fluir novamente. Senhor, estabelece também paz no coração. Que o medo de perder o emprego seja substituído por confiança. Que a ansiedade pelas contas seja substituída por direção. Que o cansaço causado por tantas batalhas seja substituído por esperança. Enquanto a mente se alinha com o Senhor, novas estratégias começam a surgir, ideias que antes não apareciam começam a se formar, projetos que estavam parados voltam a ganhar movimento, caminhos profissionais começam a se abrir. Pai Eterno, confirma no coração desta pessoa aquilo que o Salmo 58 declara no seu final. O mundo reconhece que existe um Deus que faz justiça na terra. E quando essa justiça se manifesta, ela se torna testemunho. As pessoas começam a perceber a mudança. Elas veem como aquilo que parecia impossível começou a se resolver. Elas observam como portas começaram a se abrir novamente. Então compreendem que não foi apenas sorte, foi Deus colocando cada coisa no seu lugar. Agora eu quero te convidar a fazer uma declaração simples de fé. Se você crê que Deus começou a reorganizar os caminhos da sua vida, escreva nos comentários: Deus está abrindo meus caminhos. Isso fortalece não apenas sua fé, mas também a fé de quem está passando por batalhas parecidas e encontra aqui um lugar de oração. Se esta oração te ajudou, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também esteja enfrentando injustiça ou bloqueios na vida.
Às vezes uma palavra liberada no momento certo muda completamente o dia de uma pessoa. E se você deseja continuar caminhando conosco em oração, inscreva-se no canal Atos de Fé. Aqui todos os dias levantamos orações, reflexões e direcionamentos espirituais para quem deseja caminhar com Deus também nas decisões da vida, da família e das finanças. Permaneça firme. Porque quando Deus decide agir em favor de alguém, nenhuma injustiça permanece para sempre, nenhum caminho permanece fechado. Agora o ciclo espiritual desta oração se completa. Aquilo que foi confrontado diante de Deus não permanece escondido. O Salmo 58 revelou que o Senhor não ignora a injustiça e também não deixa sem resposta aqueles que permanecem firmes. Por isso, a partir deste momento, eu declaro caminhos financeiros começam a se destravar. Portas que estavam fechadas por inveja, sabotagem ou palavras maldosas começam a se abrir novamente. O que foi perdido por ataques invisíveis começa a encontrar caminho de volta, e aquilo que parecia impossível se transforma em oportunidade real. Deus levanta proteção sobre sua vida, sua casa e seu trabalho. Estratégias escondidas contra você perdem força. A provisão encontra espaço para fluir. Um novo tempo começa não de medo, mas de direção, paz e crescimento. Não ignore este chamado. Compartilhe esta oração com quem precisa. Escreva "Eu creio" nos comentários como declaração de fé. Se este salmo confirmou algo em você, o próximo vídeo vai destravar o que ainda está oculto. Não encerre aqui, porque quando Deus decide julgar a injustiça, o caminho do justo se transforma em estrada de provisão, honra e vitória.